Olá, e o Giro Ambiental de hoje traz um dos temas que mais estamparam os noticiários nos últimos dias: a tragédia de Petrópolis. As fortes chuvas que atingiram a região no dia 15 de fevereiro, na última semana, as ruas da cidade ficaram alagadas novamente por conta dos temporais. A Defesa Civil do município já afirma que esse é o pior desastre já registrado. E isso tem a ver com muita coisa. Hoje nós trouxemos aqui para o Giro Ambiental para entender o que acontece lá na cidade do Rio de Janeiro, né? Na cidade lá do estado do Rio de Janeiro, um especialista no assunto. A gente vai conversar agora com o Raul Reis Amorim, que é professor doutor do Departamento de Geografia do Instituto de Geociências da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. Professor Raul, seja bem-vindo aqui ao Giro Ambiental. E a minha pergunta é o seguinte: no dia da tragédia, choveu em poucas horas em Petrópolis, o que, segundo os especialistas, seria aí as chuvas do mês todo. Quando a gente pensa nisso, que seria então o maior índice dos últimos 90 anos, desde que começaram as medições, a gente pode dizer que se trata de uma tragédia anunciada? Boa tarde a todos. Na verdade, o que a gente analisa, observando os dados, é o seguinte, né? Se vocês perceberem, esse evento de chuva específico, ele não foi o único evento de evento extremo que ocorreu no Brasil nesse período de verão. Nós tivemos, por exemplo, em dezembro, na segunda semana de dezembro, um evento com 415 milímetros, já quase o dobro, né, de precipitação, que atingiu a cidade de Itamaraju, no extremo sul da Bahia. Né? E a tragédia lá não foi tão eminente como aqui, porque lá você está numa área de relevo aplainado. Então, aqui no caso de Petrópolis, a gente tem dois agravantes. O primeiro é o seguinte: as condições físicas favorecem chuvas de grande volume nessa região. Tanto é que a gente tem registros de chuvas de grande volume na década de 50, em torno de mais de 160 milímetros, depois na década de 60, no final dos anos 70, 79, ocorreu um outro evento de precipitação extrema em 88, depois em 2011 e em 2022. Qual a diferença dos episódios anteriores para esse episódio especificamente? O que a gente percebe é que, somado, evidentemente, às condições físicas do relevo, o relevo serrano, né, a própria vinda da umidade da Amazônia encontrando com a umidade do oceano, tem condições de formar esses eventos de chuva. O que se tem, colocando essa questão como tragédia iminente, é justamente por quê? Porque o processo de ocupação daquele território, daquele sítio, favorece com que, quando você tem um processo de precipitação extrema, e que você tenha áreas muito impermeabilizadas, áreas altamente construídas, os canais não têm a proteção de massa ciliar. Então, um grande volume de chuva ocupando a área densamente ocupada, sem planejamento, vai desencadear uma série de processos simultâneos, porque não ocorreu só o deslizamento ou só a inundação, ocorreu de forma simultânea. Choveu na encosta, a água escorre, vai para o fundo do vale, preenche o fundo do vale, transborda os canais. E nas áreas em que os rios estão canalizados, você tem um asfalto, você tem alagamento. Então, nos eventos de chuva na cidade de Petrópolis, eles ocorrem de maneira simultânea, todos esses processos. A diferença desse episódio para os demais é porque, se você pegar o boletim de hidrometeorológico do INEA, você vai perceber que de 2017 até 2021, mais de 30 episódios de inundação e de pequenos escorregamentos de massa ocorreram em Petrópolis. A diferença é que, dessa vez, o evento de chuva foi muito intenso e bastante concentrado. E aí, por isso que atingiu de maneira muito incisiva essa área. Então, é uma tragédia anunciada? Sim. Por quê? Porque sabe-se que as condições físico-naturais da área são propícias para todos esses fenômenos. E o que precisa ser feito para evitar essa tragédia? Implementação de políticas públicas para, principalmente, remover, criar políticas de habitação que retirem essa população da área de risco. Né? A grande questão, a chave da questão não está só em pensar que a chuva é a culpada, tá? Pensar no processo de planejamento e ocupação desse território.
Então, quando a gente fala naquele conceito de desastre natural, nesse caso, essa hipótese está descartada. É isso, professor? Olha, na academia, na literatura, a gente define desastre como consequências ou danos que um determinado fenômeno causa a um grupo social ou uma comunidade. Então, assim, é muito equivocado a gente achar que a chuva, ou um terremoto, ou um vulcão, por si só, cause um desastre. Ele só causa o desastre se ele afeta uma parcela da comunidade ou da sociedade. Então, qual é o papel, na verdade, do poder público nas diferentes instâncias, prefeitura, Estado e governo federal? É justamente implantar políticas públicas pensando em populações mais vulneráveis que estão expostas a determinados fenômenos quando elas ocupam áreas de risco. Então, assim, é um desastre natural? Na minha concepção, não. Não é porque choveu, deslizou e inundou que é um desastre natural. Porque existem planos de contingência, mapeamentos da área realizados por vários órgãos que mostram que aquela área é uma área de risco, né? Então, assim, só pensando, pegando números aqui exatos, né, daquela área, por exemplo, o Plano Municipal de Redução de Riscos, que foi elaborado em 2017, mapeou 234 áreas. Só para a área que foi atingida em maior proporção, que é a região do Alto da Serra, que contemplam vários pequenos núcleos, mais de 500 casas estavam apontadas nesse plano municipal de redução de risco como residências que estavam em áreas de altíssimo risco, não só a movimento de massa, deslizamento, como a inundação. Então, assim, o conhecimento de que essa área é exposta e que tem risco de sofrer danos com chuva, por deslizamento, inundação, já se sabe. O que se falta agora é colocar esses planos, né? As propostas que estão nos planos em execução, é executar isso, é pensar, investir, é remover, é criar obras estruturais, por exemplo. O Rio tem um rio específico, né, que é o Rio Palatadino. Ele é um rio que há 50 anos atrás construiu um canal de desvio de cheias, né, que é o rio que que deságua no Rio Quitandinha, que foi justamente o local onde os dois ônibus, né, afundaram, o rio transbordou. Esse canal ele foi construído há 50 anos atrás, mas se você não faz a manutenção dessa estrutura, em eventos extremos de precipitação, eles não vão dar conta. Então, não é só construir uma barreira, construir uma contenção de costa e não fazer a manutenção. Porque toda obra de estrutura, para conter esse tipo de evento, ela tem que ter manutenção. Porque se você tem infiltração, acaba que ela tem uma durabilidade. Então, não é só construir, inaugurei e está pronto. Tem que ter monitoramento de como aquela estrutura está funcionando, né? Se ela dá conta, porque ao longo do tempo a dinâmica dos processos muda. Então, não é só construir, ponto, vamos passar para o próximo. Ponto. Não, é construir, monitorar e dar condições para que aquela estrutura suporte eventos de grande proporção. A gente está falando de Petrópolis, né, que tem aí essa questão das chuvas. A gente está iniciando março, que ainda há previsão de chuva em muitos locais. E lá, desde 2010, tinha o Plano Municipal de Redução de Risco, que, como o professor falou, tinha todo aí um mapeamento, mas muita coisa só no papel que não foi colocada em prática. Agora, professor Raul, a gente fala um pouquinho da nossa realidade aqui, Campinas, interior de São Paulo. A gente teve recentemente, tem mapeado aqui na cidade, por exemplo, as principais avenidas e pontos que geralmente alagam. Que contribuição a geociência pode trazer e que lição algo que aconteceu lá numa cidade do Rio de Janeiro pode trazer para nós aqui dentro da nossa realidade? Aí eu acho que a primeira questão que é importante é a gente entender a diferença entre alagar e inundar. Eu vou dar só um exemplo. A gente tem um canal na Norte Sul e na Orozimbo Maia. Parte desse canal está coberto, tamponado, canalizado e parte está exposto. Ali passa um rio. Então, se aquela área transborda, aquilo é uma inundação, não é um alagamento. O problema é que o rio passa por baixo. E muitas vezes a água que deveria ser lançada naquele rio que está canalizado não consegue chegar. E ocupa o quê? O antigo leito, que é onde estão as avenidas.
Então, assim, é, fica uma lição para a gente da seguinte forma, né? A gente tem que pensar e planejar as ações para evitar danos materiais de vidas e evitar óbitos, por exemplo. A região serrana, por exemplo, tem sirenes para o alerta da queda de costas. Mas, por exemplo, um fenômeno que é bastante recorrente em Petrópolis, e que também no verão, na região metropolitana de Campinas, acontece muito, são as inundações. São os rios que não comportam o volume de chuvas e transbordam, né? Seria A interessante gente você teve ter sistemas. recentemente o rio Capivari, por exemplo, que Sim, inundou parte de Montemor. sim, não só Montemor, como a própria cidade de Capivari. Há 2 anos atrás, o Rio Quilombo acabou causando uma inundação de grandes proporções em Sumaré. Então, o que precisa, na verdade, para evitar esse tipo de dano, né, ou de inundação que cause dano à população? É monitoramento, é implantar sistemas de monitoramento, ou seja, réguas, estações automáticas que façam a medição da cota do rio e da pluviosidade, que disparem isso para a Defesa Civil, e a Defesa Civil consiga disparar alertas. Não precisa talvez ser uma sirene, mas criar um mecanismo, olha, vai chover muito, há uma previsão de que aumente a cota do rio, então já alerta os moradores, já alerta, né, aos comerciantes, porque muitas vezes a inundação ela não chega a destruir a casa, ela não chega a matar pessoas, como ocorre nos deslizamentos, né? Mas ela causa danos, ela transmite doenças. Então, assim, é implantar um sistema de monitoramento automático. Petrópolis fez isso com relação ao Rio, mas só que não tem o alerta como tem as sirenes, né? Então, é pensar em monitorar isso de maneira incisiva, uma vez que a gente tem, já se sabe quais são as áreas mais suscetíveis à inundação, mas também criar mecanismos de divulgar isso, de criar alertas. Olha, os comerciantes que moram na área exposta ao rio, por exemplo, olha, vem uma chuva aí que a previsão é 30 milímetros, fique alerta porque o rio pode inundar. Né? E aí você tem nas estações automáticas, ela vai acompanhando o volume do rio e vai indicando, né, a altura que o rio, quando eles chegam na cota de atenção, o alerta tem que ser disparado para todo mundo fechar os estabelecimentos, as pessoas saírem de suas casas para evitar o dano da inundação. Então, o que eu sugiro que é importante, a geociência e esses episódios, não só de Petrópolis, mas que aconteceu em Minas Gerais, sul da Bahia, aí mesmo no interior de São Paulo, é pensar o seguinte: a gente tem que monitorar para que seja possível prevenir, evitar que as pessoas sofram dano. Né? Quantas pessoas em Campinas, ao longo dos anos, é pouco, que estão aí na Ourozinho do Bairro, na Norte Sul, que está de moto, está de carro, cai na inundação e já morreram. A gente fizer um levantamento dos últimos 10 anos, pelo menos umas 5 pessoas. Então, é importante ter um monitoramento e criar sistema de alerta para retirar, não é remover a casa, mas alertar para ela ir para um lugar mais seguro enquanto o rio transborda, por exemplo. Tá certo? Então a gente conversa agora com o professor Raul Reis Amorim. E para finalizar, professor, qual é a contribuição nesse contexto que a geociência traz, por exemplo, quando o senhor fala na implantação de políticas públicas aí que devem ser feitas pelos governos estaduais, pelos prefeitos? Bem, a geociências ela acaba abarcando uma série de conhecimentos, né? Então, por exemplo, a área da geografia e a geologia, a gente pode contribuir tanto com os aspectos mais relacionados à dinâmica físico-natural, entender como funcionam os processos de circulação de água no rio, na encosta, no solo, né? Como também a gente trabalha bastante com as questões socioeconômicas, demográficas, as questões sociais. Então, dentro das geociências, existem metodologias que estão sendo desenvolvidas, né, para trabalhar com a identificação de áreas suscetíveis a determinados fenômenos, como a inundação, os movimentos de massa, e também tem estudos relacionados principalmente à vulnerabilidade, então, algo que o meu grupo de pesquisa tem desenvolvido nos últimos anos. A vulnerabilidade está associada a entender qual é a população, qual o perfil da população que é exposta a esses riscos. Por quê? A vulnerabilidade ela não é só de renda. Você tem que pensar a vulnerabilidade a partir de multicritérios. Por exemplo, pensando no caso de Petrópolis ou pensando em uma área suscetível à inundação em Campinas, uma área que você tem bastante criança e idoso. Criança e idoso não têm autonomia durante o desastre para tomar decisões. Idoso geralmente tem dificuldade de locomoção, criança não sabe para onde ir. Então,
num processo de evacuação. Vamos ter que evacuar, vamos ter que socorrer. O que é que a Defesa Civil, o que é que a equipe de socorro vai ter que priorizar essas áreas, né? Ou, por exemplo, áreas em que, por exemplo, o chefe da família é mulher. A gente sabe que no Brasil a realidade brasileira é de que um lar chefiado por mulher tem, no geral, em média, tem menor renda do que um lar chefiado por um homem, porque a mulher ganha menos no mercado de trabalho. Então, uma casa que foi danificada, atingida, em Petrópolis, em que a casa, a chefe é uma mulher, já se sabe que aquela área é uma área em que as pessoas precisam de um auxílio maior do Estado para poder se reconstruir sua casa, ter uma nova moradia, né, em alguns casos. Aí você pode identificar as áreas por renda, escolaridade, faixa etária, a infraestrutura no entorno do imóvel, se a rua tem calçamento, se tem pavimentação, se tem acesso a esgoto, porque tudo isso vai impactar de que forma essa comunidade vai ser afetada e depois como essa comunidade, no que a gente chama de resiliência, vai conseguir, não vou dizer que vai voltar ao seu estado, ao que era antes, mas como ela vai conseguir recompor a sua vida depois de uma tragédia. Ela vai conseguir sozinha, uma família de alto poder aquisitivo, tem verba, tem seguro, consegue reconstruir sua casa em pouco tempo. Mas uma família que tem baixa renda ou que é chefiada por um idoso aposentado ou que tem muita criança. Aí, muitas vezes, se não houver um auxílio do poder público, essa família não vai ter um lar novamente. Então, é pensando na ideia da vulnerabilidade, da suscetibilidade, que a geociência pode auxiliar, porque te identifica quais são as áreas que são suscetíveis e que são vulneráveis. O poder público tendo acesso a isso, consequentemente, ela consegue hierarquizar quais são as áreas prioritárias, seja de socorro, seja de investimento, seja de reconstrução. Então, é possível. Agora, o que tem que acontecer é o poder público passar a utilizar o conhecimento que a universidade oferece para essas áreas. Para Petrópolis, a gente tem esse tipo de mapeamento, para a região metropolitana de Campinas, a gente tem para áreas do sul da Bahia, a gente tem para a região metropolitana de Belo Horizonte, tem para o Vale do Ribeira e São Paulo. Né? Então, os projetos de pesquisa que o IG e a pós-graduação em Geografia tem desenvolvido, a gente tem conseguido gerar esses documentos. Agora, basta o poder público, a gente já está em caminho, mas basta o poder público consultar, chamar a gente para debate. Então, desde o que a gente fez, atende parcialmente a realidade, a gente pode adaptar para atender a realidade, porque tem coisas específicas de cada lugar, de cada município. Então, a gente está aí para contribuir. Basta ter o contato e a boa vontade do poder público dialogar com a universidade. Professor Raul Reis Amorim, obrigada pela participação aqui no Giro Ambiental. E a gente encerra já deixando o convite para uma próxima oportunidade. A gente espera que em uma outra condição, mas a gente gostaria sempre de contar com o senhor aqui conosco. Eu agradeço o convite. Sempre que vocês precisarem de alguma demanda, não só minha, mas dos meus colegas de departamento de Geografia lá da Unicamp, fique à vontade. Agradeço a participação. Obrigada. E assim a gente encerra o Giro Ambiental de hoje. Até uma próxima oportunidade.